eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssimo Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Libra, para esse restinho de mês de janeiro. Para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Libra. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Eu trouxe aqui no cenário uma carta do baralho que eu estou desenvolvendo com a ilustradora Ilustra Lu. Quem desejar ver as outras cartas, elas estão disponíveis nas redes sociais. E o meu site é sensibilissimataroto.com. Começando aqui com o oráculo do mapa encantado. Desejando o bem. Vamos ver mais aqui com o monólogo. O que é que a gente tem para os librianos? Equilíbrio, espiritualidade e realidade. Lua cheia em peixes. O sonho e vidas passadas. Nossa, tem muito forte aqui um elemento de vidas passadas, de alguma questão kármica, alguma repetição de ciclo. Deixa eu ver aqui mais com essa cartinha do Desejando Bem. Desejo é o impulso sagrado da vida. Sinta, mas deixe ir qualquer apego e sentimento de posse. É assim, tem uma energia aqui muito do campo sutil, né? Veio o signo de peixes, a carta da lua, uma carta do elemento água. Tem muito forte essa energia de água, da sensibilidade, do campo sutil, da intuição. E a importância de reconhecer essa energia sem se perder nela. Só um segundo. Bento! Meu cachorrinho aqui tá fazendo o que não devia. Só um minuto. Voltando aqui, então tem uma energia muito sutil, muito da intenção, da intuição rondando vocês, no entorno de vocês, sendo que para alguns tem uma mensagem muito específica assim: cuidado com as mensagens que vocês veem, né, em canais assim, em rede social. Porque não é porque uma questão é kármica, de vidas passadas, que ela precisa ter um desenrolar específico. Então, estejam mais atentos ao que vocês estão sentindo
sem se perder nisso. Sem se perder numa ideia de espiritualidade. Então, assim, não é porque algo é espiritual que é uma condenação, que é que é obrigatório, sabe, assim. Vamos entender melhor aqui com o tarô o que a gente tem. Taros librianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Com o tarô do Divino, veio o Imperador na energia de vocês, a energia de controle, né? Principalmente. Então, vamos entender aqui. Eita, uma carta a mais. O que é que a gente tem para o signo de Libra no resto do mês de janeiro de 2026? Engraçado, porque quando eu olhei no fundo desse baralho, tem os enamorados. Quando eu tô olhando no fundo desse baralho, tem os enamorados também. Uma carta de escolha. Veio aqui 7 de espadas, 8 de bastões, a morte, a sacerdotisa e o 10 de ouros. Tem alguma situação que vocês estão vivendo aqui, que vocês vão viver, que é de traição, que é de engano. Aí pode ser, assim, uma autotraição, né? Vocês não sendo muito honestos consigo mesmos ou com alguém. E aí trair a confiança, que enganar, não é necessariamente trair trair com alguém, né? Pode ser uma atitude desonesta, enfim, no geral. A questão aqui é que as coisas tendem a acontecer muito rápido. E isso atrapalha o seu julgamento, o seu entendimento das coisas. Mas é importante que você deixe as coisas se desenrolarem. Que existe uma tendência sua a querer controlar, a querer agir, a querer tomar uma atitude. E aqui tá pedindo para vocês mais observarem do que agirem. E deixarem que a situação se desenrole, que a transformação aconteça. Se algo for para finalizar, que esse algo se finalize. Tem uma energia de uma certa... como se fosse uma passividade, mas não é uma passividade. É uma compreensão maior, assim, do que tá acontecendo, assim. É como se vocês não compreendessem a nível intelectual necessariamente, mas como se o coração de vocês entendessem a verdade de uma situação. E aí vocês entendem que não vale a pena insistir, que enfim, que vocês precisam deixar que algo chegue ao fim. Aí qual é o problema aqui? É que tem essa situação, ela envolve um ideal de segurança ou de família mesmo. Então, se for uma situação profissional, vocês confiavam muito aqui no lugar que vocês estavam, na situação que vocês estavam vivendo. E aí vocês se veem enganados, realmente. Pode ter aqui ocorrido algumas promessas vazias, né? E agora eu entendo melhor essas cartas que vieram inicialmente falando muito sobre o espiritual. É como se isso fosse para acontecer mesmo. E aí
a maneira de lidar com essa situação, qual é a melhor maneira de lidar com essa situação, aliás, né? É se ouvindo muito profundamente, porque é uma situação que vocês têm tendências específicas de comportamento e é importante que vocês olhem muito para dentro para, por exemplo, poder não repetir alguma tendência de comportamento. É um processo muito interno, assim, muito pessoal. E para quem é um relacionamento é a mesma coisa. Para alguns, vocês já estavam intuindo alguma coisa, sabe? Então, assim, se são vocês que estão traindo, vocês já estavam intuindo que a pessoa ia descobrir. Se a pessoa que estava traindo, de algum modo, vocês já estavam intuindo que isso estava acontecendo. Agora, o fato é que vocês vão descobrir de verdade, assim, vocês vão ver sem conseguir desver, né? Porque veio a carta da torre aqui quando eu puxei uma complementar a essa do 8 de paus. Então, vem uma revelação que vocês não vão conseguir ignorar. E essa revelação, ela escancara algo que vocês já estavam sentindo, que era a necessidade de um encerramento de uma situação. Vamos ver aqui com os oráculos, começando com o oráculo da criança interior. Um pouco, assim, essa leitura, ela tem muito mistério, ela tem muita energia de mistério. Porque tem, de fato, engano aqui, tem coisas ocultas, né, numa situação. Mas tem também um lado de que o momento de revelação é único para cada um. E eu não posso fazer a revelação aqui para vocês, entendeu? Essa revelação vai acontecer no contexto de cada um, como tiver que acontecer. Com o oráculo da criança interior veio o coelhinho faminto. A vida é um banquete de oportunidades. É um lembrete importante quando a gente está finalizando algo, porque quando a gente está finalizando algo, a gente, em geral, sente que está perdendo algo. E essa carta vem lembrar que na verdade não, que a vida é um banquete de oportunidades, que tem situações melhores pra gente vivenciar e que a gente não precisa ficar numa posição de falta, né, com um sentimento de perda. Com o oráculo Trabalho Sua Luz veio Mintakan, Trabalhadores Originais da Luz. Fala de seres que vieram à Terra, que vieram de outro planeta, outra existência, e eles têm muito essa conexão com a energia da água, né? Que era um planeta aquático, enfim. Fala de uma grande sensibilidade e da importância de se conectar com essa grande sensibilidade, de ouvir a sabedoria que existe nessa sensibilidade. O Preso nas Ruínas e Guerra das Rosas, que é o 6 de Rosas. Como eu tava falando, assim, essa situação que vocês se encontram, vocês têm a possibilidade de sair, sabe? Vocês não estão presos a algo que não tá fazendo bem a vocês, ou a alguém que não fez bem a vocês, sabe? E vocês não perdem nada se distanciando de algo que não tá fazendo bem, muito pelo contrário. E aí também, essa carta da Guerra das Rosas, ela fala que também não é uma questão de brigar, sabe? Eu vejo aqui que com essa descoberta, muitos de vocês não vão lutar contra isso, porque vocês já sentiam de alguma forma. Vocês vão simplesmente
procurar seguir em frente, sabe? Primeiro, tirar um tempo para se recuperar, para se restabelecer desse baque, mas depois seguir em frente. Porque é isso, no fundo vocês não estão perdendo nada, no fundo vocês não estão presos. Tirar aqui algumas cartinhas para a área romântica, especificamente dos librianos. Afastar aqui um pouquinho. O louco. O louco, a força, o pajem de ouros, 5 de espadas e a temperança. Assim, Libra tem um pouco essa tendência a querer agradar muito e também a ter um medo de desagradar. Então, são pessoas também que tendem a ser muito conciliadoras. Sendo que vocês estão no momento de lutar pelas próprias convicções, de ir atrás do que vocês realmente querem, de viverem novas experiências, às vezes dentro da mesma relação, né? Mas é importante que vocês não adiem mais os desejos de vocês, as coisas que vocês têm vontade de fazer, façam, sabe? Ver aqui a energia de quem tá numa relação. Pra quem tá solteiro, eu não vejo necessariamente que chega alguém, mas eu vejo vocês interessados em alguém. Então, assim, se vocês estiverem interessados em alguém, façam um movimento. Vão até essa pessoa, dê em cima mesmo. Assim, com respeito, obviamente, né? Mas é momento de vocês tomarem mais a atitude, terem coragem, né? Vamos lá. Quem é essa pessoa? Como essa pessoa se sente e o que ela pretende fazer. Essa pessoa, ela pode... Ah, tá, entendi. Pra quem tá solteiro, principalmente aqui. Pra quem tá na relação também. Essa pessoa com quem você se relaciona, vocês podem ter uma relação, assim, muito pautada em argumentação, em discussões, mas não discussões de briga necessariamente, mas de argumentar, assim, de troca de ideias mesmo. Eu já tive um relacionamento assim, eu lembro que minha irmã ficava meio horrorizada, minha irmã tem ascendente em Libra, que ela ficava tipo, vocês ficam tendo umas discussões que não tem sentido nenhum, porque a gente ficava falando sobre, vou dar um exemplo bem bobo, mas assim, se a gente tivesse dinheiro para mandar nossos filhos, que a gente não tinha, para uma universidade americana, a gente mandaria ou não? E aí ficava eu argumentando de um lado porque eu achava que não, e a outra pessoa porque achava que sim, e a gente ficava ali conversando o que é que a gente achava. E ela achava aquilo assim, sem pé nem cabeça, porque a gente não tinha nem filho, nem muito menos dinheiro para mandar filho para estudar fora do Brasil. Então, assim, pra gente era divertido. Era uma troca de... Era um debatezinho que pra gente era legal, a gente gostava. Mas ela via isso de uma forma diferente, né? Então aqui pode ter esse tipo de debatezinho que faz sentido pra vocês, que instiga vocês de algum modo. E que vocês não precisam ter medo desse debate, assim, sabe? Isso não precisa ser um conflito. Com a carta do peixe aqui, eu vejo que essa pessoa, ela é um pouquinho influenciável, assim. E aí, por isso, ela pode não estar mostrando a verdadeira face dela. O que ela realmente sente. Ou dizendo o que ela realmente pensa.
Pra quem a situação que eu falei anteriormente for romântica, né? Vocês vão perceber que essa pessoa, ela se dizia uma coisa, ela agiu de outra forma, né? Que ela realmente enganou vocês. E pra quem tá solteiro, assim, fique de olho nas pessoas que você tá conhecendo e não tenha medo de fazer cortes, assim. Se você vir que algo tá meio estranho, confie na sua intuição e corte mesmo, assim. Não precisa ficar insistindo, se demorando numa situação que você vê que não faz sentido, sabe? Tentando conciliar algo que é inconciliável. Tá bom, librianos? Espero que tenham gostado. Pra quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. Me conte aqui se ressoou alguma coisa dessa leitura no que vocês viveram aí até agora nesse mês de janeiro. E para quem deseja uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimatarot.com.